Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Já estamos nesse segundo dia, estamos falando sobre renovação espiritual. E aí, você deseja ser renovado espiritualmente? O texto base, nós iremos ler agora no livro do profeta messiânico Isaías 40, do 28 ao 31, que nos diz o seguinte: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças, o que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai eterno, Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que nos conhece no íntimo e no profundo. Olha, Pai, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos de falar da Tua palavra, de expressar aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, ontem falávamos que o que vai causar muitas vezes o esfriamento, o desânimo, a falta de fervor, a frieza espiritual e a estagnação na vida espiritual é muitas vezes a falta de renovação. E como é que isso vai acontecer? E a gente percebe que quando a gente é novo convertido, a gente se alegra, se anima, quer contar para todo mundo. E uma vez que a gente não consegue mais contemplar, porque a Bíblia vai nos dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E com tudo isso eu percebo de que nós precisamos nos aprofundar mais na palavra, acima de tudo, e a gente precisa também perceber de que a renovação, conforme nós falávamos ontem, significa o ato de renovar, ou seja, o ato de fazer algo novo outra vez. Se o cristão é filho de Deus e ele passa a desfrutar da natureza divina, o tempo precisa ser bem regrado, buscado, aplicado, e não muitas vezes se embaraçando com algumas coisas. E atingir a nossa estrutura espiritual, pois quando a pessoa nasce de novo, a gente tem que nascer da água e, acima de tudo, agradar a Deus. Eu me lembro quando, lá no capítulo 3 de João, a Bíblia vai relatar-nos sobre o nascer de novo. E sabe, às vezes a gente precisa esquecer um pouco a mente material e se ligar mais no espiritual. E eu não estou dizendo que a gente precisa só ser espiritual, esquecer. Não, porque a gente precisa, balancear e viver não de acordo com o que o mundo vive. O mundo vive sobre um pensar, sobre um olhar totalmente contrário à vontade de Deus, às verdades da palavra do Senhor. Então, um novo nascimento se faz necessário. Em quais circunstâncias? Um novo nascimento em prol de agradar a Deus e não aos homens. O grande erro das pessoas é quem quer agradar homens e nunca agradam a Deus. Percebe isso? E quando a gente percebe que precisa nascer da água e do Espírito, o cristão não mais sofre os influxos do tempo e, a exemplo de Deus, a sua vida espiritual passa a entender. Por quê? Porque Deus, Ele quer aquilo que muitas vezes a gente é contrário. A nossa carne quer algo, mas o Espírito, ele se revigora dia a dia. E o Espírito Santo, ele nos restaura,
nos revigora, e a obra que anteriormente havia iniciado na vida do crente. Salmo 103:5 fala sobre isso. E a Bíblia vai nos dizer da seguinte forma: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova e quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Romanos capítulo 12, que é um texto bastante conhecido, 2 diz: e não vos conformeis com a vontade ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É sobre isso que eu quero falar. O mundo, ele nos puxa. Para quê? Para longe de Deus. E com isso a gente começa a pecar, se esfriar, desanimar. E se não for o Espírito Santo de Deus para nos erguer, para com a mão de Deus que só Ele tem, e dizer: eu não quero você assim. Nós estamos nos entregando pouco a pouco e querendo, dar uma desculpa para o esfriamento, para a procrastinação espiritual, e Deus não quer isso para nós. Muito pelo contrário. Deus quer que nós o busquemos em espírito e em verdade. Deus quer que a gente busque a Ele. Como quando o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos em Romanos: não vos conformeis com a vontade do mundo, é porque muita gente, tem a sua metodologia de pensar e está dizendo: tem nada a ver, isso é normal, isso pode. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Acerca de muitas coisas, quando muitas vezes a gente começa a entender e diz: isso não é pecado, isso pode, chega uma hora que você vai querer fazer tudo e não mais aquilo que Deus tem determinado através da sua palavra. Amados, Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. E como é que vai acontecer uma renovação? Tirando o eu, e conforme o apóstolo Paulo fala claramente em sua palavra, que não viva eu, mas que Cristo viva em mim. Se Cristo, Ele vive em você, então você precisa dar liberdade para Ele fazer. Você precisa permitir. É interessante nesse texto, porque tem tudo a ver com os dias atuais. Tem tudo a ver com a igreja do dia de hoje, que tem se acomodado. Em Apocalipse capítulo 2, o verso 4 e 5 diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde tu caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Oh glória! Oh glória! Amados, o assunto é muito sério. O assunto é muito sério. Colossenses 3:10 diz: e vos revestais do novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Portanto, renovar espiritualmente é preciso. E tem alguns tópicos onde as quais nós podemos falar, e no decorrer desses dias nós estaremos falando sobre os 7 passos da renovação espiritual. De passo a passo, nós vamos estar te orientando, te alertando e te fazendo acordar. Meu irmão, não é tempo de a gente ficar, cocheando em 2 pensamentos. Não é tempo de nós ficarmos, à mercê. Porque o diabo, ele vai trabalhando sorrateiramente e de um modo bem sutil. Primeiro ele coloca hoje vontade: eu não vou não para a igreja não.
Aí com isso, no outro dia você diz, eu já fui ontem, não vou hoje. E chega uma hora em que você já não vai mais para a casa do Senhor. Chega uma hora em que você é um desigrejado. Chega uma hora em que você diz, não adianta mais eu ir. Porque a intenção do adversário é te parar, é te estagnar, é te fazer desistir de tudo. Mas a intenção de Deus é te renovar. E como é que isso acontece? Buscando, se consagrando, orando e frequentando a casa do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor e que o Espírito Santo de Deus abrace a tua alma, te dê ânimo, força e te faça reviver o primeiro amor. Se porventura você quer abençoar ou semear nesta obra, nosso Pix 81986865026 81986865026. Amém? Então, que Deus possa abençoar a opção celular, tá? Independente do valor, meu irmão, se você soubesse como é importante cada ajuda que nós temos recebido, ajuda bastante. A casa do Senhor, a obra, ajuda nosso ministério, ajuda em tudo. Ah, pastor, mas é tão pouco. Se você soubesse quanto é importante a ajuda. Mas que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. E um abraço do amigo Espírito Santo na tua alma. Se porventura hoje é teu aniversário, deixa eu te dar aqui um abraço, te desejar parabéns. E eu quero também estar mandando um abraço muito especial para o meu amigo, meu professor, pastor Alex, do Cafezinho com Jesus. Se você me ouve também, ou está sempre ouvindo o Cafezinho, diga para ele, pastor Alex, o pastor Adriano mandou um abraço e disse que o senhor é uma bênção. Amém? Um abraço, glória!